Eu vejo hoje o momento que a sociedade admite ter um problema social no tocante à diversidade. O Canal Brasil recebe a executiva negra brasileira Rachel Maia para a gente conversar sobre empreendedorismo, conversar sobre a participação das mulheres no mundo corporativo, no mercado de trabalho. Rachel, obrigada por aceitar o nosso convite, é um prazer estar aqui com você. Prazer é todo meu. Rachel, a gente debate bastante aqui no Brasil, acho que eu faço parte de vários outros universos também que debatem muito o papel da mulher, né? Especialmente na vida executiva, né? Que é ainda um desafio e que se serve de consolo mundial, não é só uma questão nacional, mas é uma questão mundial. Qual é a tua avaliação sobre esse momento que a gente está vivendo, em que o debate cresceu, mas a realidade muda muito devagar? Eu acho que nós seremos precursoras. Eu acho que dentro em breve, quando nós tivermos um programa como este, para falar sobre o expertise de mercado, vamos chamar um executivo no stage e vamos convidá-lo a falar. E aí nós não vamos olhar com espanto em relação ao gênero. Então, quando nós não tivermos mais espantados em função ou do gênero, da raça, eu acho que naturalmente nós vamos ter atingido um estágio diferenciado. Hoje nós ainda precisamos enaltecer o gênero e a raça em função de um mercado que não mostra um crescimento, então isso ainda choca. Enquanto os números não crescerem, não evoluírem, enquanto o meu Executive Management Board ou o meu range de 4% de executivos, né, dentro do mercado representar um gênero que dentro de uma população representa 51%, a balança não está ainda, está longe de algo razoável, né? Então eu acredito que nós podemos e devemos falar sobre o tema, mas não que seja o ponto mais importante Eu acho que nós devemos prestar atenção o quão a diversidade no gênero traz enriquecimento para a empresa como um todo. Você vê esse debate crescendo dentro do mundo corporativo? Eu acho que eu vejo, por isso que as pessoas veem cada vez mais a minha carinha estampada por aí. Porque as pessoas querem entender por muitas vezes, Thaís, como trazer essa inclusão. Não é tão simples, até mesmo falta ferramenta, você acha? Eu acho que falta discutir mais, eu acho que falta abrir mais, não ter vergonha de falar sobre o assunto, porque até ontem era um tabu você ter investidores e que esses investidores não representassem o sexo masculino. Hoje está tudo bem, mas desde que você abra, né? Então nós precisamos não só mudar a cabeça dos presidentes, mas os investidores, os presidentes, aqueles que admitem, os gestores das suas áreas, não ter preconceito sobre aquilo que não é igual. Então nós temos muito a aprender, mas eu vejo hoje o momento que a sociedade admite ter um problema social no tocante à diversidade. E como falar sobre isso, como debater, como estudar possíveis mudanças, é só falando sobre o tema. E quanto mais se falar, mais efetividade Quanto mais se falar, quanto mais se buscar índices, quanto mais se buscar informações sobre o tema. Mas você vê esse movimento que acaba tendo que ser liderado pelos homens, que são a maioria nessa comunidade executiva, você enxerga interesse genuíno deles de reconhecer mecanismos, de aplicar mecanismos, de promover as mulheres? Você enxerga esse movimento? Eu acho que não é uma regra, mas é indiscutível que existe um movimento. Eu estive compartilhando minha trajetória num evento X, que eu fui convidada, e da plateia, uma pessoa levantou a mão. Quando eu vi a pessoa que levantou a mão, foi o presidente de uma grande administradora de cartão de crédito. Ele levantou a mão
e nós nos tornamos amigos, ele falou, Rachel, me ensina como fazer inclusão. Um presidente super reconhecido. Um presidente que todos ali estavam sentados, parte por minha pessoa e parte por causa dele. Ou seja, ele levantou ele a mão, acaba exercendo um papel de liderança fazendo isso. Né? Ele fez um papel de influenciador. Influenciador, que exatamente. não tem problema nenhum você desconhecer. Tem problema você permanecer na ignorância. Então, ele se fez ali muito mais importante do que aquilo que eu fui compartilhar. Ele se abriu ao não saber. E como posso fazer? Aí a gente consegue fazer a coisa acontecer. Eu fiquei assim extremamente enaltecida ouvindo aquela pergunta daquela pessoa que por muitas vezes representou o meu mentor. Então, eu acho que, e vindo de presidentes do sexo masculino, essa dúvida faz com que a gestão, os líderes, se coloquem numa posição de não tem problema eu não saber. Como eu posso aprender? E hoje tem muitos movimentos aí, eu acho que nós temos uma das grandes líderes, que é a Luísa Trajano, Sim. que faz um Ela trabalho... já conversou conosco aqui no Brasil também. Fantástico, eu faço parte, eu sou uma membro ativo, né, do Mulheres do Brasil, a qual toda terça, esse período sabático que eu estou trabalhando, sabático produtivo, a qual eu tenho muito apoio dela, eu fico no Mulheres do Brasil uma vez por semana junto com ela, trabalhando, entendendo de que forma a gente não crie só projetos, mas que a gente aplique tal e veja como ele se torna efetivo nos KPIs, nos índices, porque muitas vezes se cria vários projetos, mas os índices não se movem. Claro, porque não passa a ser um objetivo assumido, um compromisso. Né? Exatamente. E ter essa consciência que somos todos aradores, né, para que alguém venha e plante e para que alguém venha e colha, são no mínimo gerações distintas que eu estou falando, mas é necessário iniciar. Claro. Caso contrário, a gente não faz base sólida. Então, nós estamos iniciando esse arado. Que bom. Vamos mudar um pouquinho de assunto agora para falar de uma outra área que também eu acho que você tem uma participação ultra relevante no Brasil, que é o empreendedorismo. Uhum. Né? A gente vive um momento no Brasil de altíssimo desemprego, em que você vê surgir muito aquele empreendedorismo por necessidade, né? Aquela pessoa que perdeu o emprego e vai buscar um talento, vai buscar um nicho de mercado para empreender. E, ao mesmo tempo, eu percebo um nascimento ou um surgimento de ondas e de focos, assim, de nichos de empreendedorismo de um brasileiro que talvez a gente nem imaginasse que existisse. Né? E isso está se espalhando no Brasil todo, não é mais uma coisa só de grandes centros como São Paulo ou Rio de Janeiro. Eu queria a tua avaliação, o teu diagnóstico sobre esse movimento do empreendedorismo, como é que você vê a força dele, a qualidade dele. Falar sobre empreendedorismo aqui para mim me traz grande satisfação, porque eu vejo grandes talentos sendo descobertos através de ideias que estes empreendedores só puderam colocar em prática através do próprio negócio, mas que empresas globais, multinacionais ou grandes empresas nacionais detectam esse bom movimento ou este bom negócio que foi criado e compram. Né? Gerou uma receita para este empreendedor que ele nem esperava. Ou ele é precursor de um novo negócio que por muitas vezes estávamos acostumados dentro de um processo, porque era um processo pré-estabelecido por grandes empresas ou por uma sociedade que tinha uma cultura X, e vem um empreendedor trazendo algo completamente novo. E isso é fantástico, isso se chama empreender. Empreender no novo, que é aquilo que as pessoas têm curiosidade, mas a vida deu um empurrão, muitas vezes um empurrão que a fez sofrer, porque estar desempregado não é uma situação, em especial quando é mãe ou pai de família, né? Tem a responsabilidade de gerar todo o provento da casa, e aí você se vê numa situação a qual você não pode deixar de gerar recursos. Então, deixar de gerar recursos significa menos ensino, menos qualidade, né, na educação, menos alimentação,
alimentação, tudo aquilo dentro daquela família que era tão prática quando você é um intraempreendedor, né, quando você está trabalhando dentro do terceiro, né, ou quando você simplesmente sabe que seu salário está garantido e vem no final do mês e você se vê necessário a criar. Então isso tirou muitas pessoas da zona de conforto, ou de uma zona que eu não preciso mostrar meu talento. Então o empreendedorismo trouxe talentos e isso é fantástico. E eu lido com isso, não só com a Ana Fontes, né, mas com outras grandes mulheres que apostam no empreendedorismo como uma das válvulas, um dos trampolins para que a gente possa mudar o nosso Brasil de hoje. E é fantástico. Nesse momento específico da economia, com toda a questão do desemprego que a gente está vendo, você acha que a gente pode se surpreender aí com a quantidade de empreendedores criativos, eficientes e que podem ter sucesso? Só concluindo a minha linha de raciocínio, não, em momento algum. Né, e vem de encontro com isso que você acabou de colocar aqui sobre a questão de muitos empreendedores estarem aflorando. O único cuidado, né, que se vocês me permitem dizer aqui você tem que buscar conhecimento, inclusive para ser um empreendedor. Isso é importante Não dá dizer. para simplesmente você, olha, vou abrir uma portinha aqui de algo que de repente eu vejo que é algo interessante e inovador. Não basta, né? Você tem que aprender a ser o empreendedor para trazer inovação e qualidade. Isso é super importante você falar. Mesmo que seja sobre um bolo caseiro delicioso. Você pode trazer inovação e qualidade dentro de um bolo caseiro delicioso que todo mundo já conhece. Então você precisa aprender. Conhecimento é poder. Então você tem que ir atrás desse conhecimento para ser sucesso. Voltando um pouquinho ainda sobre o nosso momento brasileiro, como é que você está vendo esse momento que a gente está vivendo hoje, tanto da economia quanto especialmente da política? Parece que a gente está numa encruzilhada, é isso? Você foi tão querida, Thaís, falando, parece que nós não estamos numa encruzilhada, nós estamos num dos piores pontos da rua, né, dessa grande avenue que nós chamamos de política. Nós paramos, infelizmente, num ponto quase que estamos mostrando o pior, né? Nós não temos que ter medo e nem vacilar, né, em ter a certeza que nós chegamos num ponto que nós temos o exemplo do que nós não podemos e nem devemos continuar. Nunca mais. Corrupção, nunca mais. Políticos que não dão conta do recado, sabe, nós temos que colocar um grande X, nós temos que ter a memória mais ativa, lembrar aquele deputado, senador e presidente que nós elegemos. Nós votamos e no dia seguinte a gente já esquece o nome. Eu sei de todos os candidatos que eu votei. Eu sou uma das penteiras que fico mandando e-mail. Eu sou uma dessas. Mas eu acho que não pode ser algo isolado. Você não pode ser outlier dentro desse processo de responsabilidade política. Nós temos que abraçar essa responsabilidade. É que o brasileiro, se assustando com a corrupção, ele está se afastando cada vez mais, né? Eu não vou colocar essa responsabilidade só nos políticos, neste caso. Isso é uma questão social. E nós temos que mudar esse behavior, esse comportamento social. Nós temos que estar mais internados dentro do processo de prometeu, então você vai cumprir. Como que estão as suas promessas? E vai lá e checa. Como que está, como não está? Se faça uma voz ativa dentro do processo. Por isso que eu acredito que muitas vezes nós nos colocamos numa posição mais confortável, né? Só cobrar. Não, o que você está fazendo também? Eu acho que traga para a primeira pessoa do singular. Eu acho que é interessante você mencionar que os políticos que temos, políticos na sua maioria das vezes corruptos, medíocres, mas nós queremos. O povo não pode refletir o seu político e o político não pode refletir o seu povo, não mais. Mas para isso nós temos que nos posicionar. Nós temos um problema? Sim, mas eu acredito que não é de todo mal. Acredito que aproximadamente há uns 18 meses começou a se colocar muita coisa aí no ventilador, está tudo certo. Mas nós não podemos viver nessa vibe o tempo todo de corrupção sobre corrupção. Entendemos? Vamos prender e vamos colocar essa história aí no próximo livro, no
um livro bom, um livro health, um livro novo, que traga uma nova página de prefácio. E esse prefácio deve ser: o Brasil pode e merece crescer. Como fazer? A história é nossa. Com esse teu diagnóstico e a tua relação com o mundo corporativo internacional, né, como é que você avalia a visão desse mundo corporativo global sobre o Brasil hoje? Porque a gente está se vendo no pior momento. Lá fora, quem investe no Brasil continua querendo vir para cá? Você sente ainda vontade ou um certo vou esperar para ver no que dá? Indiscutível. É indiscutível que os investidores querem esperar. Eu tenho esse acesso, né, aos investidores globais, porque eu fiz isso até 2 meses atrás. Então, sim, se aqui no Brasil a população está reticente, sem saber o nome do seu candidato, quiçá lá fora. Se você não sabe em quem você vai votar ainda, tudo vem na prorrogação do segundo tempo para nós. Mas, independente, assim, o que você vê vamos esperar para ver no que dá, mas o interesse em investir no Brasil continua? Continua, existe. É algo que nós somos demograficamente muito grande para ser ignorado. É verdade. Nós não podemos simplesmente ser ignorados. Por isso que os investidores se preocupam para saber quem vai ser o head desse processo. Claro. Caso contrário, então tá bom, o econômico e o político, eles podem andar separados. Não pode. Não podem. Não vai andar separado, né? Porque em um momento ou outro vai se questionar o que está acontecendo na política. Eu consigo ou não consigo entrar nesse país? A burocracia ainda emperra o crescimento desse Brasil ou não? Então, eu acho que também os políticos estão mais preocupados. Eu não posso simplesmente roubar, porque eu sei que tem gente olhando. Então, eu acho que este posicionamento social tem que vir da população. Para a gente encerrar, Rachel, você percebe ou enxerga uma situação em que o Brasil está passando por uma transformação? Talvez todo esse mal, todo esse perfil tão negativo da política e esse momento que a gente está vivendo, que você colocou como o pior que a gente já viveu até hoje, está nos levando para um momento de transformação do país? Eu acredito que existe uma vontade de transformação. Mas tem tanta gente ainda emperrando o nosso Brasil a virar a página, mas a contrapartida disso tudo eu acredito que as pessoas né, e eu me incluo nisso, nós não estamos só aceitando, né, e ficar de forma passiva dentro de um processo. Eu acho que nós estamos questionando muito mais. E isso é um bom posicionamento para um país que quer virar a página. Mas ainda dependemos do nome que vai sentar na cadeira, chamado Presidente da República. A gente está muito dependente disso, né, Rachel? Ainda. Nós não podemos, dado a este fato de ver uma invasão de talentos em função da não credibilidade, né? A oportunidade está aí, a gente tem que chamar de oportunidade e não a desigualdade. A falta da oportunidade em detrimento de uma pessoa que está sentada numa cadeira tão importante. Então, eu acredito nesse momento de transformação, sim. Não acho que não acredito no imediatismo, eu acredito que é o medium long term. E como eu disse, o Brasil ele tem uma expressividade global para ser ignorado. Então, ele não será ignorado. Pode ser que passe um pouquinho mais de tempo, mas a transformação não é opcional. Ou você aceita ou você está fora do jogo. Tá bom, Rachel. Super obrigada pela conversa, foi muito boa. Obrigada por receber o Brasil. Prazer foi todo meu estar aqui no canal Brasil. Eu acho que é muito importante compartilhar, mas eu me sinto muito honrada de vocês terem me considerado a estar sentada aqui nesse momento, compartilhando um pouco mais. Tá bom, obrigada. Obrigada.